Boa tarde, então, a todos, todas e todes que estão participando com o grupo de estudo e pesquisa da história da saúde e das práticas da saúde e das doenças, né? Nós ficamos muito felizes de poder contar com a presença de todos vocês, tanto participantes do grupo, né, como também participantes de outros locais, de outras universidades, de campos de estudo aí sobre essa temática. E, desde já, o meu agradecimento e também da professora Elane Gomes, com relação à presença de todos vocês, tá certo? Então, queria passar, então, a palavra aqui para a Bárbara, né, que ela faz parte do nosso grupo também, e vai fazer uma rápida apresentação aqui da nossa convidada. Boa tarde. Então, eu vou fazer a apresentação da professora Tânia, com muita alegria e muita honra, né? A professora Tânia Pimenta possui graduação em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestrado e doutorado pela Universidade Estadual de Campinas. Atualmente é pesquisadora da Casa de Oswaldo Cruz e professora do Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e Saúde da Fiocruz. Suas áreas de pesquisa e ensino são de saúde e escravidão, hospitais e assistência à saúde, artes e ofícios de curar, homeopatia e relação entre terapeutas e doentes. A professora tem uma vasta produção em torno da história da saúde, né, das práticas de curar, das artes e ofícios de curar, e é uma referência no nosso campo. Né? Então, é com muita alegria, muita honra, novamente dizendo, que passa a palavra para a professora Tânia. Muito obrigada. Eu quero, antes de tudo, agradecer pelo convite, né, para poder conversar aqui com vocês, apresentar primeiro parte aqui das minhas reflexões sobre a história da saúde e da escravidão e poder conversar com vocês. Tá? A minha fala está meio dividida entre uma apresentação da historiografia da saúde, né, dos caminhos da historiografia da saúde, depois rapidamente da historiografia sobre a escravidão. Em seguida, eu passo a abordar uns 3 pontos com os quais eu gosto de pensar essa confluência, né, entre história da saúde e história da escravidão, que são relativos às artes de curar, ao pensamento médico e às doenças, né? E depois eu falo também, rapidamente, sobre a minha pesquisa atual. Tá? Bom, e aí eu queria deixar à vontade as pessoas que quiserem perguntar alguma coisa, assim, quando estiver passando por esses pontos, né, estiver fazendo essa transição, vocês podem ficar à vontade para perguntar e tal. Eu não sei o quanto fica maçante a gente ficar falando assim por algum tempo assim mais longo, né? Então, eu queria, né, fazer nessa introdução uma reflexão que eu gosto sempre de enfatizar nas minhas falas, nas minhas apresentações, né, que é o fato da gente pensar a história, né, a partir do presente, né, porque as questões atuais é que vão sempre moldar as nossas perguntas, né, que são colocadas para o passado. Lembrando Mark Bloch, né, naquele livrinho básico de Apologia à História. Então, nesse contexto, né, que já foi referido várias vezes, de pandemia, né, de crise, né, sanitária, eu acho que é importante a gente pensar no SUS, no nosso Sistema Único de Saúde, né, e a Fiocruz é SUS, né, faz parte do SUS, e da gente se ver, outra vez, da saúde como um direito universal, que foi uma construção bem recente, efetivada apenas com a Constituição de 88, né? Durante boa parte do século XX, a assistência à saúde estava vinculada à filantropia, à carteira assinada também, depois, aos fundos de pensão e previdência. Né? No século XIX, que é o período que eu trabalho, né? Quando não se tratava de uma epidemia, que aí sim o Estado intervia de alguma forma, emergencialmente, né? A assistência à saúde era, nas instituições hospitalares, né, era oferecida pela caridade, né? E caridade
era um dever cristão, né, um dever de quem estava oferecendo, mas ele não era um direito de quem recebia, né? As pessoas não podiam reclamar de assistência à saúde, né? Então, certamente essas questões sobre direitos, sobre a hegemonia da medicina acadêmica, sobre a relação entre terapeutas e doentes, sobre Estado e saúde pública, né? Questões que são colocadas hoje em dia para a gente, elas têm perpassado ou mesmo inspirado os nossos trabalhos sobre história da saúde, de um modo geral. Então, o que eu posso trazer para vocês é que desde o final da década de 80, né, a literatura histórica sobre eventos, experiências, as respostas individuais, coletivas e estatais, né, ao adoecimento, ao sofrimento, à morte, tem crescido em quantidade e originalidade, e em diversidade temática também, temporal, espacial, como vocês têm visto no próprio grupo de estudo de vocês. Então, essas abordagens teóricas e metodológicas se tornaram cada vez mais sofisticadas e diversificadas. Nesse período, houve também uma intensa profissionalização da história e dos historiadores que lidam com esses campos e com esses objetos, né? Bom, desse movimento resultaram instituições, periódicos científicos, livros, sociedades, congressos, grupos de trabalho da AMPU, programas de pós-graduação, como o nosso, né, que é um programa voltado para essa questão de história das ciências e da saúde, nosso que eu digo da Fiocruz, né, e disciplinas e linhas de pesquisa de abrangência nacional em vários programas de pós-graduação pelo Brasil afora, né. Então, a perspectiva histórica, né, desses fenômenos da saúde e da doença, presentes em diferentes disciplinas, ela se consolida como um campo no Brasil do século XXI, né, que é a história da saúde e das doenças, né. É interessante fazer uma comparação com o mundo anglo-saxão e europeu, né, que tem uma disputa por definições conceituais em história da medicina, história das ciências biomédicas, história da saúde pública, história das doenças, né? Aqui não tem essa disputa, então o que a gente tem é uma elasticidade conceitual e política desse campo que permite compreender melhor, né, esse campo a partir de inúmeras facetas. Então, peraí que eu me saí do lugar. Então, fazendo essa reflexão, né, entre o contexto e o desenvolvimento da historiografia, né, a gente pode apontar esses numerosos caminhos e influências que forjaram a história da saúde no Brasil. Eu vou me ater a 3 abordagens e tentar ser rápida em relação a isso, né, que são colocados por diversos textos. Eu só vou pedir licença 1 minuto, eu não sei se vocês estão escutando aqui a Enfim, acontece também, né? A gente estava falando das coisas boas, né, de juntar mais pessoas para assistir, mas também o trabalho vem para casa e aí fica difícil de controlar todas as questões, né? Então, em relação a essas 3 abordagens, né, que foram que a gente pode identificar nesses caminhos trilhados pela história da saúde, né? O primeiro deles é essa história escrita por médicos. Não, ainda vai faltar um pouquinho, Ana. O primeiro deles é essa questão da história da medicina escrita por médicos, né? E aí a gente tem como exemplo o magnífico, né, trabalho do Licurgo de Castro Santos Filho, né, de 77, que foi reimpresso em 91. Mas essa perspectiva de médicos escreverem sobre a história da medicina é antiga, né, e está presente em todos os lugares onde existe uma tradição médica, né, e apesar da crítica metodológica, né, a crítica à visão evolutiva, colecionista, memorialista, progressiva, né, da medicina, esses trabalhos têm sido muito úteis para a gente, né,
sobre as informações, os dados que eles contêm. Outro caminho percorrido, né, que pode ser identificado já com a publicação, no final da década de 70, de um conjunto de trabalhos sobre medicina e psiquiatria no Brasil, sobre forte influência do Michel Foucault. Né, são livros que também são clássicos, né, referências totais, feito o Da Nação da Norma, do Roberto Machado e colaboradores, né, que faleceu infelizmente há pouco tempo, os livros da Amadeu Luz e do Jurandir Freire Costa, entre outros, né? E eles foram escritos e publicados no contexto da luta pela redemocratização do Brasil, né, pela reforma sanitária, especialmente pela reforma psiquiátrica e suas demandas de humanização e desinstitucionalização dos cuidados com a doença mental. Então, essas questões sobre medicalização, biopoder, panoptismo, disciplina, né, entre outros conceitos Foucaultianos, passaram a serem trazidos para as abordagens históricas sobre saúde e medicina no Brasil, né? É lógico que esses estudos continuam importantes, né, sobre a inspiração dos trabalhos de Foucault, e foram muito beneficiados, né, e foram muito renovados com as críticas feitas posteriormente a esses estudos clássicos, né, que eu me referi, sobre essa questão do uso e da carência, né, de uma utilização mais ampla das fontes históricas, né. E pelos caminhos da história social e cultural, né, da história urbana, das ciências sociais, um conjunto de trabalhos teve forte influência sobre uma nova geração de pesquisas que vem a público no final da década de 90 e início dos anos 2000. Né? São trabalhos que trataram da reforma urbana no Rio de Janeiro da Belle Époque e no alvorecer da República, e se voltaram para as formas de vida e sociabilidade de diversos grupos, com ênfase nos trabalhadores e despossuídos, né? E sua relação com os processos de mudanças acarretados pelas intensas transformações ocorridas desde as últimas décadas do Império e pós-emancipação. Essa produção bibliográfica, né, ela está diretamente vinculada aos debates sobre os passivos sociais e políticos de uma república, né, que era centenária, né, nos anos 1980, experimentavam um processo de redemocratização depois de 21 anos de ditadura e de debates e expectativas sobre os rumos do país. Ao longo dos anos 1990 e início dos anos 2000, foram publicados os primeiros livros que combinavam agendas de pesquisa abertas nas décadas anteriores e uma renovação teórica metodológica. A publicação em 2003 da coletânea Artes e Ofícios de Curar no Brasil, capítulos de História Social, organizado pelo Sidney Chalub e outros colaboradores, mostrou incremento de diálogo entre a história social e a história cultural, com o campo da história da saúde, da medicina e das doenças. Naqueles anos, né, vieram à luz também diversas dissertações e teses defendidas lá na Unicamp, nas quais as práticas e ofícios das artes de curar eram exercidos por grupos sociais subalternos que passaram a ser o foco da análise. A medicina passou a ser problematizada e outros personagens adquiriram protagonismo no processo histórico estudado. Outros importantes estudos, né, voltados para os períodos colonial e imperial sobre a temática, foram sendo desenvolvidos em outras instituições, como na USP, né, onde alguns colegas mais antigos da Fiocruz defenderam suas dissertações e teses. E isso a gente foi vendo ao longo desses anos, né, essa ampliação dos focos, né, dos lugares, né, dos recortes espaciais de estudo dessas temáticas, né? Então, estava evidente que essa produção havia deixado de ser uma história da saúde centrada só no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, que era um dado que caracterizava grande parte da produção anterior, né? E é aqui, nesse momento, né, que a gente vê o encontro entre a história da saúde com a história da escravidão, porque a história, né, a historiografia sobre a escravidão também passava por mudanças, e até a década de 60, 1960, mais ou menos, se falava justamente em escravidão, pensando de uma forma geral, de uma forma como se fosse
né, homogêneo, né, escravidão houvesse em todo lugar da mesma forma. E na década de 70, os estudos abordaram o tema mais como um sistema, né, uma estrutura, e o termo mais usado passou a ser escravismo. Né? Nas décadas de 80 e 90, é que as pesquisas passaram a atentar para os escravos, né, para a experiência dos escravos, que atualmente são denominados escravizados, né, e sobre essa questão, se existia ou não família escrava, se existia comunidade, se a comunidade tinha autonomia, se tinha um vínculo muito relacionado aos senhores. E de lá para cá, a historiografia sobre a escravidão tem mostrado uma grande diversidade e complexidade de experiências relacionadas ao tamanho do plantel, ao local, às origens dos escravizados, à questão dos crioulos, às gerações de africanos também, né? E mais recentemente, já nos anos 2000, né, sobretudo, a gente tem visto uma volta na ênfase ao sistema, a importância do escravismo no contexto mundial, a retomada de questões mais amplas, né, relacionadas à escravidão. E também uma ênfase na questão da repressão, na precariedade, né, do cotidiano, na dificuldade do cotidiano dos escravizados, né, e dos alforriados e dos descendentes de africanos. Né? Então, a gente percebe, né, a publicação, o desenvolvimento de pesquisas, de um modo geral, da historiografia de saúde e escravidão, né, já na década de 90, mas, de fato, com um adensamento de publicações na década de 2010. Bom, eu vou passar agora para a parte em que eu começo a falar sobre essa questão dos pontos que eu vou desenvolver aqui, espero que de forma rápida, né? Mas aí eu não sei a dinâmica, mas fica aberto para quem quiser colocar alguma questão. Eu só beber uma água. Mas então, esses trabalhos que tiveram como foco as práticas e ofícios das artes de curar, exercidos, né, por grupos sociais subalternos, evidentemente, como eu coloquei antes, né, abordava a questão da escravidão. Né? Nos Estados Unidos, né, a temática que trabalhava a questão das doenças, da saúde dos escravos, né, a partir mesmo da própria historiografia sobre a escravidão e pós-emancipação, já desenvolvia, né, já tinha publicação sobre isso há pelo menos 4 décadas, ao passo que no Brasil esse interesse mais adensado, como eu me referi, né, mais sistemático, surgiu mais ou menos nos últimos 10 anos ou um pouco mais. Mas a gente teve, antes desse período, aqui no Brasil, trabalhos pioneiros, como o da América Arash, né, de 2000, mas que foi desenvolvido ainda no final da década de 70, a tese dela, e depois foi publicado lá nos Estados Unidos, e a tradução só chegou aqui em 2000. E o trabalho da Ângela Porto, de 1987, na verdade é um pequeno artigo mesmo, que eu vou publicar agora num livro que estou organizando com o Flávio Gomes, e a gente decidiu, porque como esse artigo é muito, muito importante para a área mesmo, para a nossa temática, sobre homeopatia e o atendimento, assistência a escravizados, né, no Brasil, no Rio de Janeiro, na verdade, a partir de um consultório de um homeopata, esse artigo vai ser publicado agora no livro. O trabalho da América Arash é muito inspirador e é interessante ressaltar que, na verdade, ela trabalha basicamente com um capítulo sobre o tema, mas é um capítulo que inspira muito os outros trabalhos, né? Porque o livro dela não é sobre saúde e escravidão, mas esse capítulo serve de parâmetro, de modelo para várias outras dissertações e teses para ir afora. Bom, a questão
das temáticas desenvolvidas pelas pesquisas sobre escravidão e saúde, né? Só um minutinho, por favor, deixa eu... Então, desculpa. Essas temáticas, né, que eu gosto de pensar, assim, acho que didaticamente, metodologicamente é bom, me ajuda a pensar em 3 pontos quando a gente pensa em história da saúde e escravidão, que são as artes de curar, o pensamento médico e as doenças. É óbvio que esses temas eles se entrecruzam, mas ajuda a pensar e a trabalhar sobre o assunto, pensando, pelo menos de forma de apresentação, né, separadamente. Né? Então, o que a gente pode começar dizendo é que é lógico que quando os escravizados, né, sofriam com as doenças, né, e quando eles eram tratados, eles e contribuíram dessa forma, né, isso já está mais estabelecido pela bibliografia, contribuíram para a construção do conhecimento médico acadêmico, né. Esses escravizados e seus descendentes, eles também construíram os usos, os sentidos e os significados em torno das terapêuticas, tratamento e práticas de cura, né. Ao longo das suas vidas, eles enfrentavam as doenças que os acometiam e procuravam tratamento no interior das suas próprias comunidades, fosse com barbeiros sangradores, curandeiros ou feiticeiros, fosse com parteiras, enfermeiros, né? E há uma estreita relação entre as concepções sobre doença e saúde e as opções terapêuticas. E essas concepções, principalmente nesse tempo do qual a gente está falando, né, nos períodos colonial e imperial, eram compostas por uma visão de mundo religiosa. Diferentes grupos sociais e étnicos, né, consideravam aspectos sobrenaturais em suas explicações acerca da doença, da cura e da saúde. Né? A interpretação de que a população pobre recorria a curandeiros ou terapeutas não formados segundo os padrões europeus, porque não haveria médicos suficientes para atender a demanda, passou a ser revista, sobretudo nos anos 2000, porque era muito comum a gente encontrar em trabalhos falando assim, tinha poucos médicos, então a população tinha que recorrer a curandeiros, a feiticeiros, e isso foi bastante revisto pela bibliografia desde então. Na segunda metade do século XIX, né, muitos deles vivenciaram de perto as conexões entre religiosidades e práticas de cura. E alguns ganharam fama e reconhecimento. Pode colocar, Ana, por favor, o slide, trocar. Então, a gente tem aí o Juca Rosa, que era um homem nascido livre, mas descendente de africanos, que era conhecido na corte imperial como Pai Quibambo e presidia rituais, né, como mostrou o importante trabalho da Gabriela Sampaio também. Ao passo que o Tito, né, era um africano liberto, sangrador, curandeiro, que fazia parte da Irmandade de São Benedito em Campinas. Ambos eram procurados não apenas pela população negra, mas também por grupos mais abastados. Eles enfrentaram problemas não só com a polícia, mas sobretudo com médicos, né? Zelosos do monopólio, né, do exercício das artes de curar. A gente também não pode deixar de citar investigações em torno das biografias, né, do sacerdote Domingos Sodré, desenvolvido por João José Reis, e do Alofar Rufino, né, por Reis, Flávio Gomes e Marcos Carvalho, que indicam a importância de análises sobre as experiências comunitárias de curar-se no cotidiano da escravidão. Baseados na perspectiva da microhistória, né, vários estudos têm ajudado a entender mais a sociedade escravista e patriarcal e, dentro dela, os significados de morte, cura e doença.
É importante ressaltar que havia uma complexidade de práticas terapêuticas, diferentemente do que propalava uma dada medicina acadêmica da época. Terapeutas populares não constituíam um grupo homogêneo, que poderia ser tão somente classificado como charlatão, que é uma categoria construída historicamente no contexto de luta dos médicos pelo monopólio das artes de curar. No início do 800, né, qualquer terapeuta era autorizado a curar, desde que tivesse a licença concedida após aprovação em exames ou apresentação de testemunhos de que sua atuação era necessária e benéfica em determinada região. Esse reconhecimento ocorria junto com a hierarquização das atividades de cura. Né? Tinha esse reconhecimento, mas havia uma hierarquia. Né? Dentro das artes de curar, sangradores, parteiras, curandeiros, eram pessoas escravizadas, alforriadas, os livres pobres, né? E eram justamente as atividades das artes de curar menos conceituadas, mais desqualificadas, né? Mas o que a gente vê é que poucos terapeutas populares, né, se preocupavam com essa oficialização. Só que graças àqueles que se preocuparam por um motivo ou outro, né, pela fiscalização ou por qualquer motivo que seja, né, é que a gente consegue compreender melhor a relação entre eles e a medicina oficial. Então, pode mudar. A gente tem um exemplo, aqui eu trouxe só um exemplo de uma carta, faz parte do processo de pedido, né, para partejar livremente, né, em que a parda forra Sebastiana Maria do Bom Sucesso atestava, né, que, no caso, a Paulina Maria de Jesus, né, que era parda, forra, e ela também passou uma outra carta bem semelhante a Maria Rosa da Conceição, né, dizendo que elas tinham acompanhado, né, a Sebastiana por vários anos, e que elas eram competentes, né, e que podiam ter essa carta, né? Ela atestava que elas tinham conhecimento suficiente para ter essa carta que permitia que elas exercessem a arte de partejar livremente, né? Então, a relação que se coloca entre essas três mulheres indica que as parteiras aprendiam seu ofício acompanhando a prática de outras mais experientes, e que, nesse caso, a posição de Sebastiana se sobrepunha da fisicatura, porque, na verdade, a fisicatura é que tinha que conceder esse título, mas ela, nessa carta, se arroga desse direito, né? Ela disse que ela dava a palavra que já podiam, que tinham competência suficiente para exercer, como se nem precisasse passar pelos trâmites da fisicatura, né? Então, essa proximidade entre essas mulheres também aponta para alguma rede que direcionaria as aprendizes às parteiras mais experientes, no movimento de socialização das primeiras, ao adentrarem nas famílias e agregados, acompanhando os partos e ao compartilharem possíveis futuras parturientes, né? A gente pode imaginar que essas mulheres também estavam sujeitas às condições de vida semelhantes e provavelmente compartilhavam algumas relações sociais, né? A gente não tem, em relação às parteiras, né, condição, elementos suficientes para associar o exercício, né, o ofício de parteira com ganhos pecuniários, ou mesmo relações que possibilitassem a alforria dessas mulheres, né, ou de mulheres escravizadas. Elas, na verdade, eram já alforriadas, né? No caso dos barbeiros sangradores, isso é bastante evidente, né? A gente vê redes de solidariedade e vê que eles conseguiram, muitas vezes, melhorar significativamente as suas condições de vida, né? Mas, certamente, nesse período, as parteiras que atuavam no Rio de Janeiro ocupavam um lugar importante nas suas comunidades. Em geral, não apenas auxiliavam na hora do parto, mas também cuidavam de doenças de mulheres, faziam abortos e, desse modo, construíam laços sociais que davam suporte às suas próprias atividades, né, que eram mais amplos do que a fisicatura determinava. Em relação aos sangradores, pode mandar, Ana.
interessante também pensar nessa questão das hierarquias, né? A sangria era super importante para a medicina europeia, a medicina acadêmica no período, né? Mas ela lidava com sangue, né? Tinha que tocar no paciente. Então, os médicos que exerciam uma arte liberal, eles se eximiam disso, né? Eles não faziam essa parte. Isso ficava para os cirurgiões. Só que aqui no Brasil, como havia os escravizados, os alforriados, nem isso os cirurgiões, em geral, faziam. Então, eram os escravizados, os alforriados, que praticamente monopolizavam, e entre eles os africanos, que era mais de 60%, monopolizavam esse ofício de sangrador, né? E como eu já adiantei, né, isso é uma parte, né? Essa atividade era relegada, a princípio, pelas pessoas mais abastadas, né? Ou que exerciam atividade de cirurgião, médico, então nem se fala. Mas, por outro lado, né, seguindo toda essa tradição da história social que eu pontuei antes, né, é interessante, né, o interessante é a gente perceber como essas pessoas viram, né, identificaram nesse ofício uma forma de melhorar suas condições de vida, né? Então, essas percepções e expectativas podem ter se reproduzido socialmente através de gerações de cativeiro, né? Esses barbeiros sangradores, eles podiam ser facilmente encontrados nas ruas e nas praças das principais cidades, e sua presença também era constante no hospital mais importante da corte, né? Pode mudar. Então, esse documento é sobre também um processo da fisicatura, né, do crioulo Adão, que pedia para ser curandeiro e sangrador, né? E, enfim, o interessante aqui é a gente perceber que ele também trabalhou, né, tinha experiência por ter trabalhado no Hospital da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, né, onde ele colocava em prática, né, não só a sangria, não só sangrava, mas também mostrava que tinha conhecimento das várias ervas medicinais que eles utilizavam no período, né? Pode mudar. Aí, nesse processo, ele anexa um abaixo-assinado de várias pessoas ali da região onde ele morava, para que ele tivesse essa licença para atuar ali na região. Enfim, essas questões, né, apontam não só o conflito, mas também o trabalho conjunto, porque os cirurgiões, eles muitas vezes davam os atestados. Aqui, no caso, é um abaixo-assinado da população em geral, da região. Mas, às vezes, eram cirurgiões que atestavam que aquele sangrador era competente, podia atuar, assim como no caso das parteiras. As parteiras também, às vezes, apresentavam atestados de cirurgiões dizendo que elas eram competentes e, sobretudo, né, se o parto fosse difícil, elas com certeza chamavam um cirurgião para ajudar, né? Então, essas são possibilidades de investigação em relação às artes de curar, né, o exercício das artes de curar, que são caminhos que têm sido trilhados e outros a construir, né, que mostram como a história da saúde e das doenças pode contribuir para ajudar a conhecer mais as condições de existência e compreender melhor as experiências de africanos e seus descendentes nas diversas regiões do país. O segundo ponto, né, que é o pensamento médico, eu vou passar por ele assim bem rapidamente, diz respeito a como esses médicos que eles estavam na Academia Imperial de Medicina, que foi criada também na primeira metade do século XIX, que estavam na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, criada em 1832, e do Hospital da Santa Casa, né, esses médicos estavam nesses ambientes, né? E no Hospital da Santa Casa tinham os alunos também da Faculdade de Medicina, porque eles aprendiam a prática lá nesse hospital. E nesses lugares, o que a gente percebe, sobretudo
no hospital, lógico, mas a produção, né, a reflexão deles, a gente pode verificar nas teses de medicina, nos periódicos da Academia Imperial de Medicina, em que eles sempre fazem referência ao tratamento de escravizados, né? E eles estavam atentos às doenças que mais atingiam essas pessoas, aos tratamentos com os melhores resultados, e também no próprio caso dos atestados de óbitos, né? Que aí, no caso, não são os melhores, são os piores resultados, mas são documentos pelos quais a gente pode ver como os médicos estavam no dia a dia dos escravizados também. Pode passar, por favor, Hannah. Então, aqui no caso, são encaminhamentos de atestados de óbito, né? E aí tem aqui, dá para ver, eu acho bem, o Chernovis, né? Tem o Sigor, e uns outros médicos importantes no Rio de Janeiro também. E o Chernovis, ele também clinicou na enfermaria que atendia escravizados do Mosteiro de São Bento, no Rio, né? Bom, acho que pode passar outra vez. Aqui é o dicionário de medicina popular, e aí a gente tenta fazer também uma associação entre a prática que o Chernovis teve, passando atestado de óbito, né, atuando na enfermaria do Mosteiro de São Bento, e a publicação do dicionário de medicina popular, né, teve alguma parte, né, alguma parcela da prática, teve nessa primeira edição e posteriormente, né, com as edições modificadas, a gente imagina um trabalho a se fazer com mais cuidado, né, mais apurado, mas a gente considera bem possível que a prática dele possa estar refletida de alguma forma no dicionário, né? Pode passar outra vez, por favor. Aqui é uma gravura do Hospital da Santa Casa da Misericórdia, de meados do século, né, depois da Reforma. E também pode passar. E aqui é só uma parte de um periódico da Academia Imperial de Medicina, né, em que a gente pode observar essas constatações, assim, tá? Meio pequeno, mas tem uma parte que fala de escravos, né, das doenças e tal, atentando para esse grupo social, né? Então, os africanos e os seus descendentes também tinham parte importante da formação médica, né? E a partir daí, observando e tratando de pobres livres, forros e escravizados, de pessoas que tiveram suas vidas atravessadas pela experiência da escravidão, os alunos, os professores, os médicos em geral escreviam as suas teses de conclusão de curso, artigos nos periódicos especializados, proferiam suas palestras, organizavam e modificavam conhecimento médico. E aí eu não posso deixar de citar a tese do Silvio Lima, né, que trabalha com a primeira metade do século XIX, mostrando principalmente essa questão dos periódicos e a questão dos escravizados, né? Nesse sentido, né, tem sido bastante importante a gente revisitar fontes bem conhecidas da historiografia, como teses e esses periódicos, né? Só retomando, assim, uma das críticas que se fez muito àqueles trabalhos clássicos, né, do Roberto Machado, Jurandir Freire Costa, eles de não atentar, assim, agora, claro que a gente tem que dar um desconto, porque não era o objetivo deles, mas algumas afirmações davam a entender que os médicos nem passavam ao largo, não queriam nem saber dessa questão dos escravizados, né, porque o interesse era com a modernização, com o higienismo, e, na verdade, a gente tem visto que, olhando para as fontes novamente, a gente tem percebido que isso fazia parte totalmente do cotidiano deles e de reflexão também, não só do cotidiano, né? Então, a historiografia brasileira já deixou para trás essa questão, né? Os médicos, eles se posicionavam em relação aos escravizados, eles tinham escravizados, né? E se alinhavam, de modo geral, com membros do seu grupo social.
eles denunciavam a presença de escravizados dentro das casas, sobretudo das amas de leite. Pode passar. Isso aqui é só para ilustrar, né? E os escravizados eram vistos como propagadores das mais variadas doenças no interior dos lares, né? No caso da escravidão rural, os médicos aconselhavam os fazendeiros sobre a melhor maneira de preservar a força de trabalho dos africanos e seus descendentes. E o sistema escravista oitocentista foi fundamental para alçar o Brasil ao posto principal exportador de café. E isso ensejou o desenvolvimento de teorias administrativas sobre o trabalho escravo, como a pesquisa, né, também já é um trabalho clássico do Rafael Marquesi sobre essa questão. Bom, e passando para o terceiro ponto, estou chegando lá. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho, eu perdi muito a noção. Pode ficar à vontade, Tânia. Então, mas passando para o terceiro ponto, né, que é a questão das doenças. Pode passar, por favor. Né, porque não é difícil a gente associar a escravidão à doença, né? Pode passar. Acho que ainda tem mais isso. Inclusive, né, durante o debate em torno da proibição do tráfico atlântico, a questão sobre a disseminação da febre amarela, que atingiu a Corte do Rio no verão de 49 e 50, né, constituiu um ponto a mais em favor do final do tráfico atlântico, como mostra o Sidney Chalub, né? Contextos epidêmicos, sobretudo referentes à febre amarela, ao cólera, à varíola, têm sido explorados por diversos estudos, né, de norte ao sul do Brasil, uma vez que constituem momentos em que as tensões sociais se tornam mais acirradas. E nesses momentos também, que a gente percebe que há uma concentração de informações, de documentos oficiais, de notícias, anúncios em periódicos sobre esse tema. E aí, esses contextos permitem que o historiador analise questões relacionadas à saúde pública, aos doentes e aos terapeutas também. Pode mudar. Isso aqui é só um exemplo de uma ilustração durante a epidemia acho que de cólera, febre amarela também, mas já para o final do século XIX, né? Então, a associação entre escravidão, sobretudo escravidão africana, né, e epidemias não se restringiu a meados do século XIX. Já no início do século XX, né, a gente tem um livro muito conhecido entre os historiadores da medicina no Brasil, faz logo essas associações entre africanos escravizados e doenças que teriam sido trazidas por eles. Né? Tem o médico Otávio de Freitas, em Doenças Africanas no Brasil, pode passar, se mobiliza inteiramente para provar a origem africana de diversas doenças. Ele vai até a antiguidade, vai à Idade Moderna, e nesse sentido, né, os estudos atuais sobre saúde e escravidão ajudam a romper com a busca insistente da origem das doenças, com a tendência de se imputar a responsabilidade africana na disseminação de grande parte das moléstias que atingiam a sociedade. O foco para os historiadores não é a origem das doenças, mas isso ainda constitui um problema para o historiador contemporâneo. Né? A gente considera que para conhecermos melhor as condições de vida dos escravizados, né, a gente lança a mão de registros com causa mortes ou de registros hospitalares, que são mais raros. Pode mudar, por favor. Então, uma guia, né, de sepultamento, pode mudar. Esse outro registro é um livro de entrada e saída do Hospital da Santa Casa da Misericórdia de Valença, né, além dos registros eclesiásticos e inventários pós-mortem. Então, seria muito interessante comparar esses dados com o da população em geral, para a gente poder dimensionar o quanto as verminoses, o mal de 7 dias, a tuberculose, a lepra, a sífilis, impactaram a população escravizada,
né, de forma diferente ou não, e em quais contextos, né, se o contexto rural, urbano, antes ou depois do fim do tráfico, assim como o quanto impactaria de forma diferente africanos e crioulos. Por exemplo, no caso da cólera, a gente verifica isso, que os africanos foram mais atingidos, morreram mais de cólera do que os crioulos, por exemplo, com a mesma condição de escravizado. Um conhecimento mais detalhado pode também trazer novas contribuições para compreendermos melhor as diferentes experiências na escravidão. Então, esse quadro nosológico, né, da população escravizada tem sido preenchido, como eu apontei, por informações de diversos contextos da escravidão no Brasil, o que contribui para a compreensão sobre as condições de vida dessas pessoas. Na cidade do Rio de Janeiro, Caras apresenta como as principais causas de morte de escravizados, na primeira metade do século XIX, as doenças agrupadas no rol das moléstias infecto-parasíticas, né? E essas doenças são o quê? São a tuberculose, a varíola, o tétano, as febres intermitentes, perniciosas, febre amarela, tifo, sarampo, escarlatina, oftalmia, sarna, erisipela branca, elefantíasis, né, entre outras. Para Salvador, no mesmo período, os cativos atendidos no Hospital da Misericórdia sofriam de doenças infecto-parasíticas também, né, principalmente, nesse caso, tuberculose, bexiga e sífilis. A Gabriela Sampaio, pesquisando também sobre o hospital lá de Salvador, da Santa Casa, aponta, e mais para a segunda metade, né, ela aponta decrepitude, tuberculose e anemia como as enfermidades mais registradas entre esse grupo. Em Aracaju, né, a Bárbara Barbosa, na segunda metade do 800, também aponta as doenças infecto-parasíticas como as principais causas de morte. Em Pelotas, que é uma região já diferente, né, de charqueada, na segunda metade do século XIX, os escravizados eram acometidos principalmente de tuberculose, febre tifoide, varíola, disenteria e bolbas. Em Porto Alegre, no mesmo período, eles faleciam principalmente de doenças também, né, são recorrentes, né, tuberculose, varíola, disenteria, hidropsia, diarreia, constipação. Eu não sei se é uma questão geracional, mas é impossível para mim ler essas doenças e não pensar na música do Titãs, né? Não sei se todo mundo pensa assim. Mas na ilha de Santa Catarina, no entanto, a tuberculose já não aparecia com frequência entre os internados no hospital. Havia doentes de bolbas, bexiga, disenteria, sífilis, já no início da segunda metade do século XIX. Com esses estudos, o que a gente destaca, sobretudo, é a importância da problematização da fonte, porque é necessário atentar para as diferenças entre as documentações utilizadas, uma vez que o médico que preenchia o formulário de acompanhamento de um cativo internado em um hospital talvez não tivesse o mesmo cuidado ao indicar a causa-mortes no registro de óbito. Um avaliador de bens de um inventário, por sua vez, teria intenções bem diferentes das do médico ao apontar doenças ou deficiências de um escravizado. Assim, também vale apontar que essas fontes mostram experiências diferentes. Enquanto algumas fontes indicam doenças que levavam à morte, outras possibilitam identificar moléstias que causavam sofrimento, sem dúvida, e deixavam escravizados incapacitados para o trabalho por algum período. Outro tipo de documentação pode tratar ainda daquelas enfermidades ou condições físicas que anulavam ou limitavam a capacidade de trabalho. Outro aspecto a ser considerado diz respeito à dificuldade para classificar as doenças infecto-parasíticas do sistema digestivo, respiratório, nervoso, circulatório, geniturinário, doenças reumáticas e nutricionais, da primeira infância, de morte e violência, enfim, são as classificações que a gente encontra hoje em dia, né, na classificação de doenças, no CDI, Classificações de Doenças Internacional, né, que podem, elas ajudam em que sentido? Elas ajudam a nos informar melhor sobre as condições de vida dessas pessoas, né? Só que é muito difícil, não é uma coisa simples classificar as doenças dentro desses grupos, né? Pode passar, por favor.
Então, na época, no século XIX, né, a gente tem todo esse tipo de febre, né? E muitas vezes as febres, às vezes eram doenças, às vezes eram simples sintomas para a gente, né? O que é difícil, torna difícil essa classificação nesses grupos, né? Bom, e tem um trabalho muito interessante do Daniel Oliveira, né, a tese dele defendida na URGS, é muito interessante sobre essa questão, sobre essa problematização das fontes, principalmente problematização dos registros de óbitos, né, com os quais ele trabalha para Porto Alegre. Então, ao trabalhar com os documentos relacionados a óbitos, a América Arás trabalhou com esses encaminhamentos de enterro, né? Ela procurou classificar as doenças dentro desses grupos, né? Mas, como eu disse, essa classificação não é fácil. A pesquisa que eu estou agora indo para a parte final, né, da apresentação, a pesquisa que eu estou desenvolvendo utiliza a mesma fonte que foi utilizada pela Americaras, né? Que são esses encaminhamentos de enterramento no cemitério da Santa Casa da Misericórdia. Ela extraiu os dados para o capítulo dela de 3 anos, né? Eu estou fazendo, né, o levantamento de todos os anos, que é de 33 a 1852, né? Mas eu comecei a fazer análise a partir dos anos de 1835 e 1838, escolhendo 4 meses desses anos, né? São documentos avulsos, né, que estão todos juntos num pacote relativos ao mesmo ano, né? Ele não tem uma uniformização no começo que vai ter lá na final da década de 40, década de 50, mas geralmente tem informações como o dia da morte, do enterramento, o nome do falecido, a procedência, sexo, idade, o nome dos pais em caso das crianças, a causa mortes, a condição jurídica, e aí, sendo escravizado, como é a maior parte, o nome do proprietário, o endereço desse proprietário, o nome do médico e a autoridade que assina o documento, né? Eles trazem, em geral, né, como eu mostrei, assinatura, né, o atestado dado por médicos ou cirurgiões, e, em geral, se refere também aos preços da casa de correção, né, mas o foco que eu estou dando para análise são as interseccionalidades de gênero, faixa etária e origem, com especial atenção para a questão da maternidade escrava. E aí, voltando à questão das doenças, né, quando uma criança pequena começava a manifestar alguma doença, os primeiros cuidados seriam, de fato, né, dados pela mãe, ainda que as mães escravizadas não fossem consideradas nesses trâmites burocráticos, ou por pessoas próximas, porque quando morria uma criança, na menor parte dos casos, havia sequer o nome da mãe, né? Não havia o nome da mãe, na maior parte desses casos de enterro de crianças. E às vezes a gente tem, só para dar uma ideia do que é, a falta de uniformidade dessa documentação, principalmente no começo, a gente tem simples bilhetes que diz assim, por mãezinha Luísa Antunes, né? Não era uma escravizada, mas provavelmente uma mulher pobre que encaminhava uma criança para o enterramento, né? Bom, deixa eu passar aqui um pouco. Além disso, né, além da faixa etária da criança não ter sido identificada em quase metade dos casos, a gente pode considerar que parte desses registros se referisse a bebês. Alguns devem ter morrido em decorrência das diversas doenças infecto-parasíticas a que estavam expostos. Outros, talvez, sucumbissem às complicações no parto e ao mal de 7 dias. E nesse contexto, é razoável também a gente imaginar que parte dessas mães que nem mesmo aparecem nessa documentação possam ter sido encaminhadas para o serviço de ama de leite, né? Também não seria fora de propósito pensar o inverso, né? A atividade de ama de leite de algumas mães pode ter levado direta ou indiretamente à morte dos seus próprios filhos, porque algumas amas poderiam ter seus bebês arrancados do seu convívio, enquanto outras teriam de dividir o leite, a atenção e os cuidados com o filho do senhor,
ou de quem alugasse os seus serviços, né? Então, existem diversos estudos, né, de análise do discurso médico, da iconografia sobre as amas de leite, né, que trabalham com os anúncios dos seus serviços e que considera também as diferenças entre as situações de escravizadas e libertas a desempenharem essa função. Como diz a Maria Helena Machado, né, a prole da ama de leite, por sua presença ou por sua ausência, surgia como constante ponto de tensão e negociação, né? No estudos, né, que a Bárbara Martins fez no mestrado, né, sobre os anúncios de amas de leite, ela verificou que mais de 90% desses anúncios não faziam nenhuma menção aos filhos dessas amas, né? E a Lorena Telles, que também trabalha com esse tema, né, disse que na década de 50, com o fim do tráfico, né, os senhores teriam mais interesse na vida dos filhos das amas, o que é ilustrado com anúncios que explicitavam que os bebês ficariam com as mães. E a autora destaca que essa situação estava relacionada também a uma estratégia por parte dos proprietários para evitar fugas, assim como as pressões das próprias escravizadas para manter seus filhos consigo, né? Bom, se por vezes muitas enterravam seus filhos, por outras eram elas próprias que morriam no parto. Em geral, quem assistia as grávidas eram as parteiras. Poucas, independente da condição social, foram atendidas nesse período por cirurgiões ou médicos na hora do parto. Algumas parturientes ricas eram assistidas por parteiras francesas, sobretudo a partir da década de 30, mas as parteiras escravas e libertas foram muito mais numerosas e importantes devido à quantidade de mulheres que ajudaram na hora de dar à luz, e por isso ocupavam uma posição de prestígio na sua comunidade, né? Bom, nesse contexto, o atestado assinado por cirurgiões e médicos constituía uma aproximação a esse universo feminino almejada pela corporação médica. A gente não sabe, de fato, se essas mulheres foram acompanhadas antes e durante o trabalho de parto por esses homens, ou se eles apenas formalizaram os registros dos acontecimentos. Havia, contudo, recomendações para que, diante de um parto complicado, a parteira chamasse um cirurgião, o que parece que não ter ajudado muito no caso, só para exemplificar o caso de Lourença, uma crioula que morreu de um parto laborioso, assim como Eva, que teve um ataque convulsivo após o parto, né? Mas, além dos médicos e cirurgiões, fazia parte do longo processo de medicalização do reconhecimento das parteiras formadas, fazia parte desse longo processo de medicalização, o reconhecimento de parteiras formadas academicamente, né, segundo os preceitos da medicina oficial. E a partir daí a gente vê muito mais parteiras não formadas. Durante todo o século XIX, as parteiras formadas pela Faculdade de Medicina foram poucas, foram ridiculamente poucas, tanto no Rio de Janeiro quanto em Salvador. Mas muitas pediam, francesas sobretudo, né, estrangeiras, pediam autorização para atuar, pediam autorização para a faculdade. E aí a gente vê um aumento exponencial de anúncios de parteiras estrangeiras, né, ou pelo menos que colocavam os nomes estrangeiros. E aí a gente percebe também a tentativa de abrir espaço nesse mercado das parteiras e dos médicos também, ao receber nas casas de saúde, nos hospitais particulares, escravizadas, né? Recebiam escravas por preço cômodo, né? E elas tinham um tratamento diferente, né? Era um preço menor para acolher essas mulheres, né? Bom, deixa eu tentar fechar. Bom, essa tentativa, né, de se colocar essas escravizadas nesse ambiente mais específico para o parto tem a ver também com a alta mortalidade dos seus recém-nascidos, né? O Chernovis, ele já dizia que o mal de 7 dias era muito frequente nos climas intertropicais e que ceifa muitos criolinhos, entre aspas, né?
E o José Pereira Rego, também, da Junta Central de Higiene Pública, também apontava essa questão da alta mortalidade de crianças das classes pobres e escravizadas, né? Bom, então, para fechar, eu posso dizer que a historiografia sobre saúde e escravidão, ela tem avançado em relação ao levantamento serial em diversos contextos, apesar das dificuldades, e desse modo torna-se possível identificarmos mudanças temporais e espaciais na percepção das enfermidades e em suas terminologias. Ao revisitarmos a documentação utilizada por Mary Caras, pretendemos, através do cruzamento, né, entre os dados sistematizados, ressaltar algumas possibilidades de análise sobre os aspectos que possam enriquecer nosso conhecimento a respeito das diferentes experiências de escravidão, em especial atentando para as mães e filhos e para as doenças, procedências, faixas etárias, relações identificadas através dos senhores e dos médicos. Abordamos experiências maternas comuns na primeira metade do 800 relativa à perda de seus filhos, o que toca num tema particularmente sensível. Mas se, por um lado, trata-se de um acontecimento muito doloroso, apesar de não ser excepcional, por outro, através dos óbitos dessas crianças cativas, a gente pode saber mais sobre as suas vidas, procurando identificar parte de trajetórias atravessadas pela escravidão, ainda que essa parte diga respeito ao ponto final de um indivíduo. Mas importa ressaltar, porém, que o derradeiro destino não marca o fim das relações construídas. Parentes, companheiros de cativeiro e de vida continuaram. E as doenças podem servir de fio para identificar essas redes de sociabilidade e possibilitar a investigação e análise sobre o quanto suas vidas foram afetadas pelas diferentes conjunturas e o quanto conseguiram contorná-las ou aproveitá-las. É isso, desculpa a demora. Eu acho que você pode até passar, porque eu esqueci de... Eu acho que era isso mesmo. Tá, e obrigada pela atenção.